Meu nome é Suzane Silva Bentes, tenho 30 anos, nasci na cidade de Santarém e no IFPA Campus Itaituba eu ocupo o cargo de técnico de laboratório ambiental. No decorrer da minha vida acadêmica, na construção escolar, eu sempre fui aluna de escola pública. O meu envolvimento com a ciência no trajeto da minha história, do meu histórico de vida, iniciou na faculdade, na graduação. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas, formada pela Universidade Federal do Pará e tenho mestrado em Recursos Aquáticos Continentais Amazônicos, pela Universidade Federal do Oeste do Pará. A partir de já ter a graduação, de já ter toda essa formação, eu me lancei a conhecer outras cidades para fazer investidura nessas possibilidades. Então, primariamente, eu conheci Itaituba, vir a convite como docente por uma faculdade particular. Trabalhei aqui, além dessa faculdade, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde eu já fui trabalhando com a gestão ambiental do município. Agregando a isso, busquei mais uma formação que me desse base com relação aos assuntos que eu tratava, que era gestão ambiental. Portanto, além de já ter uma graduação, de já ter um mestrado, eu busquei um curso técnico, que na época era oferecido pela ETEPA, o curso de meio técnico em meio ambiente. Tive essa formação aqui no Instituto de Itaituba e com essa certificação que eu estava buscando, eu tive uma porta que foi aberta, que foi o cargo que eu ocupo hoje neste campus, que é o cargo de técnico de laboratório ambiental. Então, a partir daí, eu já tive mais uma possibilidade de que eu poderia investir na minha vida profissional. Apostei, e deu certo. Hoje eu estou aqui, faço parte do quadro de servidores do campus Itaituba. Aqui no campus Itaituba, a minha jornada de trabalho, ela está bem distante da minha formação. Eu ocupo a função de coordenadora de gestão de pessoas, vulgarmente falando assim, é o RH, Então a gente trata com a vida funcional dos servidores, o desempenho, o crescimento na carreira, diversas fatores que estão associados à vida profissional dos servidores. Mas, não executando atividades que são, de certa forma, diretamente relacionadas, não querem dizer que isso também não é ciência. Para trabalhar onde eu estou agora, eu também preciso fazer planilhas, eu preciso fazer relatórios, eu preciso fazer cálculos, eu preciso fazer certas análises que quem me deu, digamos, essa base foi a estatística, ou a bioestatística, Então, além disso, estar em uma função que está relacionada diretamente com os servidores não quer dizer que a gente fique presa somente a essas atividades. Como eu trabalho numa instituição de ensino, meu foco é que o nosso objetivo aqui é o ensino, esteja trabalhando direta ou indiretamente com ele. Então, a gente tem alunos, a gente tem professores, a gente tem pessoas que estão aqui em ações para uma finalidade comum, que é a educação. Então, mesmo estando indiretamente relacionada com essas pessoas, na mesma finalidade comum, hora ou outra, a gente também trabalha na orientação de como fazer um trabalho, de como fazer um projeto, de como apresentar-se aos outros, Eu tenho uma experiência que para mim, ela é muito válida, que foi o meu primeiro contato com uma aluna que no IFPA Campus Itaituba, logo quando eu cheguei. Teve uma programação voltada para os alunos e dentro dessa programação tinha uma competição entre eles, era a apresentação de um trabalho. Uma das equipes, ela não esteve presente. Quem estava presente era apenas uma representante de todos. E ela foi, toda envergonhada, se apresentou. O trabalho dela foi o que, de certa forma, teve o menor desempenho.
e isso a entristeceu muito, ela ficou muito chateada, ela ficou abalada, ela ficou com um sentimento de incompetência, com um sentimento negativo, né, sobre o trabalho dela. E assim, eu acho que a construção de um cidadão, o trabalhar no ensino não é só a sala de aula, né, com aquela instrução formal de uma disciplina X. Eu acho que a construção do cidadão é mostrar para ele que no dia a dia ele está crescendo, né? Então tudo isso interfere, né, na postura dele como cidadão, como aluno, como profissional que vier ali. Então ela saiu abalada, né, da apresentação, chorando, ela procurou um espaço assim reservado e estava chorando. Eu sabia que ela estava chorando, eu estava assistindo a apresentação dela, eu vi o quanto ela ficou triste no decorrer, né, da apresentação, e aí eu fui até ela, conversar com ela. E aí o que ela me falou? Que ela se sentia humilhada, porque o trabalho dela tinha sido o pior e que não deu certo o que ela planejava, né? Perguntei detalhes do que tinha acontecido, aí ela me disse que os colegas não quiseram estar presente, né? De certa forma dariam um apoio. E o que eu vi naquela menina e o que eu falei para ela é o quê? É que ela era uma pessoa comprometida com o trabalho que ela tinha, né, dito que ia fazer. E fez. Ela fez o trabalho, ela veio apresentar. Ok, não teve desempenho como esperado, faltou um pouco mais de dedicação dos outros membros, faltou. Mas isso mostra que ela é uma pessoa que mesmo assim, né, não tendo alcançado o objetivo que ela queria, ela se comprometeu, ela se dedicou, ela se apresentou. E eu falei para ela, hoje você está no ensino médio, esse é o primeiro passo do que você vai construir mais à frente. Você quer fazer uma graduação? Ela disse, eu quero. Você quer fazer qual graduação? Ela me disse, eu quero fazer arquitetura. Então, quando você estiver na sua graduação, na sua pós-graduação, você também construirá trabalhos que você terá que apresentar em simpósios, em congressos, em bancas. Você vai apresentar para pessoas que nunca te viram na vida, mas vão te julgar. Esteja bom, esteja mais ou menos, esteja ruim, elas vão te julgar da mesma forma. E hoje, o que você está fazendo aqui é demonstrando a sua coragem, demonstrando o seu foco, demonstrando que você é uma pessoa que quer crescer e que está aprendendo a caminhar nessa linha que não é fácil, mas que hoje você já tem uma experiência de como isso pode ser difícil e que de agora você pode tirar a lição de que você superou, você veio e apresentou e que vai te servir como base para o teu futuro. Aí ela ficou pensativa, ela parou de chorar e assim, eu sinto que nesse dia essa moça ela teve um fôlego, né, de esperar um futuro mais preparada, né, de esperar um futuro onde ela pode sim lutar, brigar, ela vai se decepcionar, todo mundo se decepciona, mas mais segura do que antes. Então eu acho que isso é muito importante. A importância da ciência na minha vida, eu acho que no decorrer do meu crescimento, eu acho que sempre teve um significado muito interessante, porque aos 10 anos eu descobri que eu queria fazer ciências biológicas e era o que eu queria fazer, eu queria ser bióloga. Então, fatos científicos, situações científicas, elas sempre me despertaram curiosidade. Então eu sempre queria saber por que as coisas aconteciam, por que era assim, tentava descobrir, tentava investigar. Quando eu estava no colégio ainda, eu participei de um projeto da Universidade Federal do Pará, que era o Clube de Ciências, que era exatamente essa abordagem de trabalhar com crianças do ensino médio, né, a ciência no dia a dia. E eu segui durante o ensino fundamental, né, e quando eu voltei como graduanda, né, para a UFPA, eu tive a oportunidade de estar do outro lado, de ser orientadora, né, de trabalhar como professora daquelas crianças, né, que estavam no lugar onde eu estive um dia. E isso é fascinante, porque você consegue mudar a visão do que as pessoas têm de ciência hoje em dia. A ciência, quando você fala em ciência, a primeira ideia que vem à cabeça de qualquer pessoa são tubos de ensaio, né? São
líquidos coloridos borbulhando, transformando em pó, você transformando um elemento em outro, medicamentos, né? Você pensa exatamente nessa situação, mas ciência a gente tem todo dia em muitos fenômenos do nosso dia a dia. Então, a importância da ciência, para mim, é fazer com que as pessoas elas tenham a percepção da importância das pequenas coisas no dia a dia. Que isso ela pode ser influenciada por você e que essa influência pode causar benefícios ou malefícios. Então, quando eu fui para o mestrado, né, eu trabalhei numa área que é a limnologia, né, e a ecologia aquática. Eu trabalhei em ambientes úmidos, né, alagados, ambientes de água doce. Aquilo para mim não foi novidade, não era novidade. Eu sou de uma região de rios, meus avós eles eram ribeirinhos, só que tudo que eu estava vendo, né, eu estava conhecendo com o olhar científico, né, com os nomes técnicos, com os termos técnicos, né, eu estava tendo uma outra visão de uma vivência que eu tive durante a infância toda. Porque os meus avós, eles eram ribeirinhos, então falar sobre a sazonalidade da água era muito fácil a compreensão, porque eu já tinha ouvido pessoas que viveram 50 anos e tinham um histórico de 100 anos que trouxeram dos pais, dos avós, né, e que falava que as águas subiam, que as águas desciam, o que aconteciam, quais plantas apareciam em cada período, quais peixes, o que era um lago, o que era um furo, o que era um rio, o que era uma lagoa. Então, a ciência, ela sempre esteve assim presente na minha vida, só que não apresentada como ciência. Ela esteve constante na minha vida como o dia a dia dos meus avós, com a interação deles com a natureza, com a interação deles na mata, na colheita do fruto, respeitando a desova do peixe, respeitando quando um fruto está disponível ou quando um fruto não está. Então, a ciência, ela, pelo menos para nós amazônidas, ela se apresenta como o nosso cotidiano. Hoje, eu estou num campus que ele é cercado por vegetação, seja ela por uma vegetação que ainda é nativa, né, que não foi derrubada, seja ela por uma vegetação que já substituiu o que um dia foi mata nativa, né, mas ainda assim a gente tem uma apresentação bem visível, né, desse extrato vegetal. Então isso favorece o quê? Favorece abrigo e alimentação para muitos bichinhos, né, para pequenos animais. Roedores, né, répteis, para aves. Então assim é muito presente, né, esses bichinhos circulando pelos corredores. A partir do momento que a gente, né, começou a interferir, fazendo a limpeza aqui do nosso gramado, fazendo a limpeza da área mais próxima, pelo menos eu percebi a presença de serpentes, né? Eu já fui chamada 2 vezes para fazer a coleta desses animais. E aí já fiz a captura de 2 animais e devolvi cada um, né, para o seu ambiente, né, do qual eles saíram. Uma era de mata mesmo, foi devolvida para cá, e outra era uma serpente aquática que provavelmente veio, né, com a enxurrada, e aí eu deixei ela perto do igarapézinho. Então, fazer esse trabalho de tirar um bichinho do ambiente onde está cerceado de pessoas que, não por maldade, né, mas pela falta de conhecimento, pode fazer mal, né, visando a sua proteção, para mim também é ciência, porque você orienta, né, sobre não a existência, mas o objetivo desse animal, né, qual o papel dele na natureza, qual o papel dele na ecologia, por que ele está aparecendo aqui com a gente, por que a gente retira ele e devolve ele num lugar seguro, né, sem estar machucado, sem provocar algum mal. Isso para mim também é ciência, porque nesse meu ponto de vista é você ensinar que a gente pode, né, conviver
respeitando o outro e respeitando o papel que o outro, né, possui na natureza, aqui nos ambientes. No decorrer da minha vivência, né, acadêmica e profissional, eu estive envolvida com um projeto de extensão, né, projetos de pesquisa. Eu trabalhei com um projeto de extensão que era o Clube de Ciências, né? A gente trabalhava assim, ativamente em alfabetização científica com alunos de escolas de ensino fundamental e médio também. Trabalhei em projetos de bioprospecção, estive vinculada em um laboratório de bioprospecção, então mesmo não sendo os meus projetos, né, de desenvolvimento individual, a gente sempre estava ali, né, trabalhando com o colega, auxiliando. Então, esses projetos eles eram envolvidos com a questão de descoberta de novos fármacos, né, contra acidentes ofídicos, ou seja, descobrir, né, novos potenciais remédios, né, nas nossas plantas medicinais contra o veneno das serpentes peçonhentas. Além disso, no meu mestrado eu trabalhei com um projeto que investigava o mercúrio na Amazônia, né, a dinâmica do mercúrio na Amazônia, e em especial o meu foi a investigação dessa dinâmica desse contaminante em 3 rios, né, aqui da região do Baixo Amazonas, Tapajós, Arapiuns e o próprio Rio Amazonas. E em conclusão, né, foi obtido que a gente tem uma diferença, né, da disponibilidade desse contaminante para quem é consumidor de peixe nas 4 variações das águas. E em resposta, também eu obtive resultados curiosos que demonstraram que peixes que não têm aquele perfil, né, comercial, não são os peixes que são mais procurados nas feiras, mas que ainda assim servem como alimento, né, principalmente para os ribeirinhos e para os indígenas, que são povos que dependem, né, da pesca para subsistência. Esses peixes, eles apresentavam uns índices de mercúrio assim alarmantes, que comidos uma vez na semana, 2 vezes no mês, né, pelo humano, ele não causa nenhum problema. Mas para o ribeirinho ou para o indígena que tem como fonte de alimentação o peixe, e tem essa fonte todo dia, no almoço e no jantar, também pode ocorrer, né, no café da manhã, dependendo do hábito, né? Se você tem essa frequência, aí sim já é um dado alarmante, já é um dado preocupante. Por quê? Porque afeta a saúde dessa população. Esses efeitos eles não são investigados, né? Provoca danos e o desconhecimento faz com que a gente não tenha um desenvolvimento de políticas públicas voltadas exatamente para essas pessoas que são as pessoas que estão mais expostas, né? Que podem estar sofrendo com o efeito, com a acumulação, com a contaminação do mercúrio, né? E ao menos saber, né? Então, assim, o meu projeto, ele teve esses resultados, na verdade, dessa parte desse projeto, que era um projeto assim, bem amplo, ele teve uma relevância muito importante, porque ele demonstrou, através de resultados, que existe uma parcela que está exposta e não sabe, né? Porque quando a gente estuda mercúrio em peixes, a gente foca, óbvio, naqueles, né, que são grandes, que são maiores, que têm o potencial do comércio, mas quem obtém o peixe no comércio, né, não tem uma frequência da mesma forma como o ribeirinho, como o indígena que pesca, né, a fonte de alimento todo dia. Então, assim, esses foram os projetos, né, no qual eu estive vinculada e desenvolvendo no decorrer da minha carreira. Aonde eu posso chegar, eu não sei, né? Porque, assim, existe muito a percorrer e eu acho que esse caminho a ser traçado ainda ali, né, pode ser muito vantajoso. Mas eu sei dizer onde a ciência me trouxe. A ciência me trouxe hoje, né, nessa posição onde eu estou.
Eu acho que com 30 anos, né, você ter conseguido fazer uma graduação, você ter estudado, ter, né, o subsídio, ter o apoio, né, para um ensino gratuito e de qualidade é uma conquista muito grande. Ter conseguido fazer uma pós-graduação da mesma forma, né, ter esse acesso gratuito a uma pós-graduação também é algo assim fascinante e que deve ser continuado. Esse incentivo ele deve ser, né, ainda, né, oferecido aos que estão subindo, né, nessa escada. Eu pretendo futuramente fazer meu doutorado, pretendo, não sei, eu estou pensando ainda, né, seguir na carreira de professor, né, de instituto a nível federal. Assim, eu sei que existem diversas possibilidades que eu posso seguir, mas hoje eu sou muito feliz onde eu estou, né, onde a ciência já me trouxe e que eu posso ainda desfrutar muito, né, desses resultados que eu obtive até hoje. Ser mulher não é fácil, né? A gente tem que fazer muita coisa de salto alto ainda, equilibrar tudo para não cair. Então eu acho que toda mulher, né, se orgulha de tudo que faz, mesmo passando por todos esses perrengues, mesmo passando por todas as situações constrangedoras que a gente passa, tendo que dia a dia ter que provar o seu valor, né? Que o nosso valor ele vai além de uma roupa que a gente veste, do cabelo, né, que a gente usa de um jeito ou do outro, de uma maquiagem, de uma unha bem feita, né? É claro que tudo isso que compõe a aparência da mulher ajuda, né, na autoestima, ajuda a gente a se sentir bonita, ajuda a gente a se sentir bem conosco. Mas nós somos muito além disso, né? É muito difícil uma mulher ela ser admirada pela inteligência dela, pela postura, pela ética, sabe? É muito difícil a gente conseguir provar que a gente vai além de um rostinho bonito, né? É muito difícil a gente conseguir comprovar que a gente é competente, é muito difícil você mostrar que você pode sim fazer um trabalho pesado, puxado, carregar uma malhadeira, tirar um peixe perigoso dali, remar uma canoa, né? Essas são as minhas experiências que eu vivi no decorrer da minha vida. Quando eu trabalhei, né, na parte da etiologia, da limnologia, com a consultoria ambiental. Então a gente tem diariamente que comprovar que o que a gente fala é verdade. A gente tem que diariamente ter uma postura firme, se apresentar para que a gente seja visto como um ser humano, não como um pedaço de carne que é desprezível, que é descartável, né? Que o fato de ser segura, né, de ser firme na sua palavra, de ser firme no questionamento não é TPM, não é uma variação hormonal que está provocando aquilo, faz parte da personalidade de um ser humano que é capaz, de um ser humano que é competente, de um ser humano que é digno de reconhecimento, né, do trabalho que executa. Então ser mulher não é muito fácil, mas não é porque não é fácil que a gente vai desistir dos nossos sonhos. Então, para todas as mulheres, existem muitos obstáculos na vida, mas com certeza vale a pena superar todos eles, porque nada substitui a glória de olhar para trás e perceber que a gente conseguiu vencer.